E aí galera, tudo bem? João Magalhães de Friburgo de novo hoje. Vou fazer um outro vídeo aí rapidinho aí também sobre um assunto hiper polêmico agora que toda hora o nego tá falando na rede social, alguns amigos meus aí direto postando um monte de notícia da ditadura, que na ditadura teve corrupção, que na ditadura teve morte. Caralho, essa caceta dessa porra, toda hora cai. Parar de filmar não, se dana. E aí fica dizendo, trazendo à baila aí toda a história sobre a ditadura militar que ninguém discorda, que ninguém nega, entendeu? Se o que houve morte, houve. É óbvio que houve morte, era uma guerra entre a esquerda e a ditadura. No caso, a esquerda que não lutava por uma democracia, lutava por uma instituição de uma ditadura do proletariado, a moldes de Cuba, União Soviética, Coreia do Norte. Aqui no Brasil, esses eram os guerrilheiros da esquerda, que a ditadura foi instituída pelos militares para contra-atacar esse movimento ditatorial de esquerda. Então, né, se a nossa liberdade hoje existe... Eita cacete, isso aqui é golpe. Estão querendo me derrubar mesmo. Se a nossa liberdade hoje existe para falar no Facebook aqui, botar o vídeo que eu quiser, pregando o que eu quiser, é porque a nossa ditadura teve início e fim. Ela começou, foi dura, foi terrível, foi opressora, ela foi assassinada, morreram vários militares, foram torturados militares pela guerrilha. Só que os militares venceram a guerra contra a guerrilha de esquerda. Tá? Então a nossa ditadura começou e acabou. Graças a Deus. Durou 22 anos, 23 anos e acabou. Em 85 acabou, teve a lei da anistia, teve a abertura, estava com inflação, estava cheio de dívida externa, porque os militares fizeram uma série de obras que nunca jamais na história desse país, naquela época, alguém faria. Então o Estado assumiu esse papel pelos militares e fez Itaipu, fez a Ponte Rio-Niterói, fez Angra 1. Ah, teve corrupção. Caralho, teve, igual tem hoje. Entendeu? Teve. Só que a nossa dívida externa hoje está paga e a interna não está. Que o Plano Real gerou essa dívida interna com juros absurdos aí que só cresce. Então hoje está em 4 trilhões de reais. Enfim, voltando ao ponto, senão a gente vai falar um monte de coisa aqui que vai explicar, mas vai desviar do foco. O que eu quero dizer é o seguinte: intervenção militar não é igual ditadura militar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Intervenção militar é um processo e é uma previsão constitucional. Cabe às Forças Armadas a manutenção da paz no país, caso o país entre em caos. Então qualquer coisa pode ser enquadrada em caos. Por exemplo, o Temer, sexta-feira passada, decretou GLO em todo o território nacional. Um decreto de intervenção militar, de garantia de lei e ordem em todo o território militar. Ou seja, hoje, agora, nesse momento, desde sexta-feira até, me parece que dia 14 de junho, sei lá com a porra da data que acaba o decreto, o Brasil está sob intervenção militar. Aonde que tem ditadura, aonde que ninguém pode falar, aonde que os meios de comunicação estão proibidos de dizer o que quer, aonde que a gente está cerceado o direito de ir e vir. Não tem nada disso, é uma ignorância, uma forçação de barra associar intervenção militar com ditadura militar. Entendeu? O país chegou a um ponto de ingerência, de falta de governo, esse governo quadrilheiro do Temer, que é associado a Dilma, que é tudo a mesma bosta. Foi eleito junto, estavam associados para roubar junto, roubaram junto. A Dilma foi empichada, ficou a reserva lá. Ficou o Temer cagando, roubando 500 mil de mala durante 20 anos. O que eu falo pessoalmente é o seguinte: tinha que pressionar mesmo, tem que essa porra dessa guerra de caminhoneiro virar o capeta para o Temer cair, porque tem que cair ele e entrar Carmen Lúcia. Entendeu? Porque é a sucessão presidencial, não pode entrar nem o presidente da Câmara, nem o do Senado, porque ambos são candidatos em dezembro, em outubro, a cargos, e eles não podem ocupar cargo do Executivo. Então, vai sair o Temer, vai entrar o Rodrigo Maia, o Eunício. Não vai!
Não pode, estão impedidos. Por isso, quando o Temer viaja para o exterior, os dois saem do Brasil também, porque não pode assumir a presidência. Quem assume é a Carmen Lúcia. Ela já assumiu 2 vezes, inclusive, com viagens do Temer nos últimos 6 meses. Nos últimos 6 meses, desde abril. Então quem vai assumiria a pseudo-presidência, caso o Temer se renuncie, seria a Carmen Lúcia. É isso que eu torço, porque lugar de bandido, de ladrão, de corrupto, não é na presidência da República. Foda-se que vai virar 3 anos, 5 presidentes, mudar toda hora. Cara, eu tô cagando. O que o Brasil não aguenta mais é bandido na presidência. Isso, quem é notoriamente bandido, tem que sair. O Temer não está preso hoje, por causa do caso das malas, porque ele é presidente da República, está protegido pelo cargo só. Passou 2 processos que foi inocentado pela Câmara, ou inocentado não, adiaram a investigação dele para janeiro. Ele vai sair da presidência e vai entrar na cadeia. E nego acha que pela governabilidade, pela estabilidade que o Brasil está se recuperando, vai pro cacete, recuperando como? Todo mundo numa merda do caralho. Essa greve do caminhoneiro não mostrou nada mais do que a gente está vivendo, a cagada que está o Brasil. Aí tudo fica ruim porque o caminhoneiro parou. Ah, não tem remédio de hospital porque o caminhoneiro não está levando. Caralho, quando é quem tem, onde tem remédio no hospital? Onde teve? Entendeu? Eu tenho que falar também no palavrão, que meus sobrinhos me seguem aí, meus sobrinhos, né? Vou levar esporro das minhas irmãs, mas porra, não dá. Entendeu? É revoltante. Cláudia Cid, minha amiga, que falou que eu tô nervoso, eu sou nervoso mesmo, você me conhece. Mas não tem nada a ver intervenção militar com ditadura militar. E não adianta dizer o que aconteceu na ditadura para dizer que quem apoia os militares está errado. Não, a gente está falando sobre lei e ordem. Ordenamento, garantia, pelo menos das instituições federais, óbvio, legislativo, executivo, judiciário. Os militares que pertencem ao executivo são os órgãos com maior gerência, com maior honestidade, índice de honestidade. Não são 100% honestos, ninguém diz isso. Entendeu? É notório isso. Os caras estão há 30 anos trabalhando, cada ano que passa com um orçamento menor. Vai num quartel, vai numa organização militar, vai numa repartição militar, tudo organizado, limpo, com hierarquia, todo mundo respeita todo mundo. Tem roubo? Tem. O ser humano rouba desde da época das cavernas. Porra, isso é... Teve morte na ditadura? Teve. Entendeu? Cadê a ficha Todo mundo fala de militar, de lei da anistia, vão revogar o caralho. Eu quero saber o seguinte, e os terroristas da esquerda? E a ficha da Dilma? Vamos prender todo mundo? Vamos revogar a lei da anistia? E vamos trazer à baila tudo que todo mundo fez. Quem a Dilma matou, sequestrou, roubou, Genuíno, Dirceu. Eu quero saber dessa porra toda também. A verdade só vale para os militares, não vale para os outros. Então, minha galera, não tem nada a ver. Intervenção militar não tem nada a ver com ditadura militar. Intervenção militar é previsão constitucional. Os militares têm obrigação de intervir caso o caos se instale ou sejam convocados por qualquer dos três poderes, tá? Pode ser o presidente, pode ser o presidente da Câmara, pode ser o presidente da STF. Então ninguém sabe disso e fica falando bobagem. Um abraço. Não vai ter golpe militar não, mas intervenção militar se precisar eu apoio.